Muito bem. Então, vamos nós iniciarmos o nosso estudo. Opa, peraí, eu não coloquei para compartilhar com vocês, né? A pessoa sempre fazendo atrapalhadas. Ai, ai. O Tiago, mas as pessoas aqui que convivem mais comigo já estão espertas com as minhas atrapalhadas. Então, nosso grupo de estudos sobre abordagem crítico-superadora da educação física desenvolve um programa de estudo na fundamentação da abordagem crítico-superadora, expressa no livro do coletivo de autores, Metodologia do Ensino de Educação Física, 1992, e o seu desenvolvimento. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber o professor Tiago Nicola Lavoura, que realizou o seu pós-doutoramento no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, em Aveiro, Portugal. Realizou o pós-doutoramento no programa de pós-graduação em Educação Escolar, e eu preciso baixar aqui porque tem alguém pedindo para entrar. E volto para a apresentação. Realizou outro pós-doutoramento no programa de pós-graduação em Educação Escolar da Unesp Araraquara, é vinculado ao grupo de estudos marxistas em educação da Unesp Araraquara e possui doutorado em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de pesquisa Política, Trabalho e Formação Humana, mestrado em Ciências da Motricidade, Pedagogia da Motricidade Humana pela Universidade Estadual Paulista de Rio Claro, graduação em Educação Física, licenciatura plena pela Universidade Metodista de Piracicaba, é professor titular da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, em Ilhéus, Bahia, tem desenvolvido atividades na graduação de licenciatura em Educação Física e na pós-graduação em Educação, no mestrado profissional em Educação, é líder do grupo de estudos e pesquisas em Formação Humana e Educação Física, GPFEF, atuando com os seguintes temas: fundamentos históricos, filosóficos, pedagógicos e didáticos da educação escolar, da educação física, do esporte e do lazer. Então, professor Tiago, seja muito bem-vindo, né, ao nosso pequeno grupo de estudos, provavelmente ainda entrem mais algumas pessoas. Se sinta muito bem, à vontade, uma fala livre aí entre 40 a, né, para não ter problemas, né, de não dá para desenvolver por conta do tempo. Nós lemos o seu texto, já fiz um elogio, né, sobre o texto, a natureza e especificidade da educação física, muito bom. E aí, então, esteja com a palavra agora. Muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o convite, né? Com tanta prontidão, enfim. A sua presença aqui nos honra muito. Quiçá, daqui a uns tempos, a gente possa fazer um convite para vir no nosso congresso de forma presencial, né? Que a gente realize o Congresso de Educação Física da Unifap. Mas, enfim, obrigada. Obrigado, Cássia. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, todas. É um prazer muito grande, né, estar participando aqui dessa conversa, né, desse diálogo com vocês. Queria eu também, Cássia, né, que estivéssemos presencialmente, né, mas a gente segue ainda em condições objetivas terríveis, né, do ponto de vista tanto sanitário e humanitário, né, e no que diz respeito às condições políticas e sociais do nosso país, né. Então, a gente segue desenvolvendo nossas atividades nesse formato remoto e tentando construir, né, as condições necessárias para que o ensino
em que pese não seja a mesma coisa, né, o ensino, a pesquisa, as discussões, os estudos, né, a gente sabe que a atividade pedagógica requer necessariamente, né, os sujeitos do ensino e do aprendizado presencialmente, né, estabelecendo relações sociais que permitam com que os conteúdos tratados possam se desenvolver, né, nas suas mais distintas formas. E esse formato remoto, que é uma forma limitadora desse processo, impede, né, esse pleno desenvolvimento. Então, a gente espera que, assim que tenhamos condições, possamos, né, voltar às atividades presenciais, porque são a partir delas que verdadeiramente o processo educacional ocorre, né? Mas é um prazer muito grande, acho que é a primeira vez que eu participo, assim, né, de uma atividade aí com vocês, Universidade Federal do Amapá, do grupo de estudos de vocês. Eu vi pelo slide que você mostrou que vocês também têm o PIBID, né? Eu coordeno o PIBID da Educação Física aqui na minha universidade também, desenvolvo as atividades do PIBID com eles e acho, né, muito importante essa ação dentro da universidade, uma vez que a gente consegue desenvolver um trabalho voltado para a natureza do ensino, né, e vincular efetivamente a formação dos nossos estudantes às problemáticas da escola e da educação física escolar, né. Bem, a gente vai conversar um pouco, né, sobre alguns elementos que estão relacionados com a educação física escolar, notadamente a chamada abordagem, né, crítico-superadora, ou concepção crítico-superadora da educação física escolar. Eu não sei bem qual é a nomenclatura que vocês tratam mais especificamente aí, né? Mas, de fato, trata-se de uma concepção de educação física, né, ou de uma abordagem da educação física que se estabeleceu e vem se estabelecendo na nossa área, né, porque é um processo de desenvolvimento, né, que tem uma trajetória histórica, mas que, em virtude das próprias características da natureza do fazer científico e pedagógico da educação física, assim como as mais distintas áreas do conhecimento, né? É um processo que vem se desenvolvendo, que nunca vai estar pronto, acabado, né? Uma vez que se trata de buscar aprender teoricamente, né, pedagogicamente, didaticamente, né, elementos, questões que dizem respeito ao próprio desenvolvimento da realidade, né, do real concreto. Então, portanto, do próprio desenvolvimento da educação física objetivamente inserida na prática social concreta, né? Então, esse movimento tem início lá no final da década de 80, início da década de 90, né, do século passado, e que vai ter a sua primeira grande síntese, digamos assim, com o coletivo de autores, né, com aquele livro que nós conhecemos, Metodologia do Ensino da Educação Física,
chamado também de coletivo de autores, né, em que se anuncia essa concepção, essa abordagem da educação física, a partir de determinados fundamentos, né, fundamentos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, né, mas essa concepção, essa abordagem da educação física, ela veio se desenvolvendo e vem se desenvolvendo ao longo dos anos, né? E assumindo, assim, né? Perpassando por todas as contradições desse processo, né? Acho que hoje nós temos já um acúmulo considerável de textos acadêmicos, né, de pesquisas, de artigos, de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, que procuraram e têm procurado, né, fazer avançar essa concepção ou essa abordagem da educação física, né, e do ponto de vista da prática pedagógica, né, a gente tem tido também, assim, um acúmulo de iniciativas, de experiências, as mais diversas possíveis, né, que nos permitem verificar, né, os limites, as possibilidades dessa concepção no âmbito da educação física escolar, né? A gente tem aí algumas experiências em redes municipais ou redes estaduais que possuem essa concepção, essa abordagem da educação física enquanto norteadora do trabalho pedagógico em educação física na escola. A gente tem não poucas, eu diria, mas algumas importantes experiências no âmbito dos estágios supervisionados no interior das universidades, né? Experiências com o PIBID é impressionante, né? Assim, no âmbito do PIBID, né, em território nacional, o acúmulo de experiências que a gente tem tido, né, com o PIBID da educação física, tendo-se a mediação teórica da abordagem crítico-superadora e da pedagogia histórico-crítica. Eu acho que é importante destacar isso, né? Eu tenho conhecido mais diretamente ou indiretamente, por ouvir falar, por saber, né, de forma um tanto quanto indireta, ou até mesmo mais diretamente, quando sou convidado para fazer alguma fala, alguma abordagem em PIBIDs, que aí eu fico conhecendo mais diretamente, que trabalham efetivamente com a abordagem crítico-superadora e com a pedagogia histórico-crítica. Então, eu acho importante destacar isso, né? Em que pese, né, nós estejamos num campo contra-hegemônico, né? E, portanto, do ponto de vista da educação física em geral, né, eu diria que, evidentemente, nós que eu digo essa abordagem, essa concepção de educação física, não detém a hegemonia, né, do ponto de vista de ser preponderante ou dominante no que diz respeito às questões do ensino da educação física na escola, né? Bom, o texto, né, que
vocês leram, foi um texto publicado no ano passado, no ano de 2020, né? E o título do texto, né, como a Cássia já falou e como vocês leram, né, foi por mim, assim, escolhido, né, Natureza e Especificidade da Educação Física na Escola. De certa forma, a inspiração do título desse texto é da própria formulação do Saviani, né, lá naquele livro, não sei se vocês conhecem, se vocês já leram, mas um dos primeiros livros da pedagogia histórico-crítica, né, escrito pelo Saviani, um livro chamado Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, né? Então, Primeiras Aproximações, na verdade, é considerado o segundo principal livro da pedagogia histórico-crítica, segundo o que eu digo em termos de, não necessariamente de importância, mas de ordem cronológica de publicação, né? Se a gente for pensar no processo de desenvolvimento da pedagogia histórico-crítica, o primeiro grande livro que inaugura, digamos assim, né, a pedagogia histórico-crítica é o Escola e Democracia, um livro do professor Saviani também, né? Escola e Democracia foi publicado em 1983, a primeira edição. 83 e 87, agora, se tiver com ele aí, você me corrige, Cássio. Mas eu agora estou em dúvida se é 83 ou 87, a primeira edição de Escola e Democracia. Eu acho que é 87. E o Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, é de 1991. Né? Então, é o segundo grande livro que sintetiza, né, um conjunto de elementos e de fundamentos essenciais da pedagogia histórico-crítica. Nesse livro, Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, o primeiro capítulo dele é intitulado pelo professor Dermeval Saviani, Natureza e Especificidade da Educação, né, da educação escolar. E é um capítulo em que o professor Dermeval Saviani vai fazer uma 83, né, a primeira edição de Escola de Democracia, isso mesmo. Então, esse primeiro capítulo do Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, intitulado, né, Natureza e Especificidade da Educação Escolar, o professor Dermeval Saviani faz uma análise, assim, né, do que vem a ser a educação escolar. Então, quando a gente fala sobre natureza e especificidade, né, então, vejam, né, qual a natureza da educação escolar? Né? A questão está orientada para a seguinte problemática, né? Qual a natureza? Qual a forma de ser da educação escolar? Se quiserem, né, de uma forma um pouco mais sintética e objetiva, né, o que é a educação escolar? Então, esse o que diz respeito à forma de ser do ser, né? A forma de ser de algo, né? Qual a essência, né? A relação essencial ou as relações essenciais
de um dado elemento, objeto ou fenômeno da realidade. No caso do professor Saviani e da discussão desse primeiro capítulo, desse livro, né? O objeto ali discutido é a educação escolar, né? E especificidade, né? Então, natureza e especificidade, né? E especificidade seria, né, aquilo que diz respeito especificamente, aquilo que é específico desse ser em questão, né? Desse objeto em questão, né? Então, no caso da educação escolar, o que faz com que a educação escolar seja ela mesma e tenha, portanto, né, uma dada relevância que só ela carrega e nenhum outro, né, processo, objeto ou fenômeno da realidade carrega também em si, né? E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, daqui a pouco, né, mas percebam que trata-se de uma discussão de natureza ontológica, né, ontologia é um campo ou um ramo das discussões filosóficas, né, da filosofia, né, que diz respeito, né, à forma de ser das coisas, né? A gente poderia definir a questão essencial ou fundamental da ontologia da seguinte maneira, né? O que faz com que uma coisa seja aquilo que ela efetivamente é. Então, isso uma dimensão ontológica, né? Ontologicamente, pensar ontologicamente, né, significa encontrar na própria coisa, no próprio ser do ser, aquilo que faz com que esse ser tenha existência real, né? E essa pergunta ao professor Saviani, ela foi e é fundamental, né? Uma vez que trata-se no Saviani, né, de se pensar uma concepção pedagógica, uma teoria pedagógica, né, que consiga apreender a forma de ser da educação escolar, né? Uma vez que a pedagogia histórico-crítica, como vocês devem saber, né, ela fundamenta-se numa concepção filosófico-metodológica, né, da tradição marxista, ou eu diria até marxiana, né, pensando-se efetivamente no Marx, né, e marxista de uma tradição posterior ao Marx, né, que se desenvolveu, tendo-se como referência a teoria social do Marx, né. Então, trata-se de uma concepção pedagógica ou de uma teoria pedagógica vinculada a uma concepção filosófico-metodológica, né, que necessariamente não desvincula a problemática ontológica, né, das suas próprias elaborações teóricas, né? Então, não há uma distinção, ou melhor dizendo, não há uma fratura, não há uma fragmentação entre
a forma de pensar a realidade e a realidade efetivamente existente. Tá? Isso é originário do próprio Marx, da formulação da teoria social do Marx. Se a gente estuda a elaboração da teoria social do Marx, a gente consegue verificar, perceber que desde o início das primeiras elaborações do Marx, o Marx já se preocupava e, na sua elaboração teórica, não se permitia desvincular, né, a forma objetiva de ser das coisas na realidade daquilo que ele, Marx, pensava sobre essa realidade. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Tá? Se tiver difícil, se eu não estiver conseguindo explicar aquilo que eu estou tentando, né, dialogar aqui com vocês podem me interromper, tá? Fiquem bem à vontade. Fiquem bem à vontade. Mas, então, essa preocupação de que a dimensão ontológica da realidade e das coisas que nela, na realidade, existem, né, não esteja desvinculada, né, fragmentada, apartada, né, separada da elaboração teórica, do pensamento, da forma de pensar essa realidade, é algo muito peculiar, muito característico da tradição que nós chamamos tradição marxista, né, e que tem como o grande pensador, evidentemente, dessa tradição, o próprio Marx. Né? Já no início das suas elaborações, o Marx tinha essa preocupação. Né? O professor Demerval Saviani, buscando a elaboração de uma teoria pedagógica, né, e coerentemente com a concepção filosófico-metodológica, né, a que ele, enquanto pensador, enquanto pesquisador, né, se vinculava e se vincula, né, buscando pensar a educação escolar brasileira, né, vai desenvolver, portanto, uma análise em que um dos pontos de partida dela seja, né, buscar compreender a natureza ontológica da educação escolar. Então, vejam, trata-se de pensar uma teoria pedagógica que não seja algo separado daquilo que a educação é efetivamente na realidade existente. Né? Então, essa tentativa, essa busca, né, trata-se da não desvinculação entre a dimensão ontológica da realidade e a forma de se pensar essa realidade gnoseologicamente, né? É nessa discussão que o professor Demerval Saviani vai desenvolver nesse primeiro capítulo do livro Pedagogia Histórico-Crítica e Primeiras Aproximações. Então, esse título, né, desse artigo
meu publicado o ano passado, né, traz um pouco essa inspiração, né? Quando falamos, né, em natureza e especificidade da educação física na escola, né, aponta-se, portanto, não só a tentativa, mas a necessidade de buscar compreender a forma de ser da educação física objetivamente existente, né, e não necessariamente postular um conjunto de explicações teóricas, né, que façam o caminho inverso, né, então, da cabeça do pesquisador ou do pensador para a realidade, né, mas como necessidade ontológica anterior, o movimento da realidade para o pensamento, tá? Isso porque o convite feito pela revista científica, né, a revista Poiesis, foi um convite de participar desse dossiê, né, porque, na verdade, esse artigo pertence a um dossiê específico da educação física, né, é uma revista do programa de pós-graduação em educação da Unisul, né, mas foi um dossiê específico da educação física, né, e o convite feito por um dos editores dessa revista, né, foi de se discutir, né, a legitimidade e a cientificidade da educação física na escola, né. Então, para desenvolver essa discussão, né, eu busquei vincular, né, a legitimidade da educação física e a chamada cientificidade da educação física, né, a necessidade de se pensar, né, ontologicamente a maneira como a educação física se realiza e pode vir a se realizar na escola, né, a partir da atividade pedagógica. Tá tudo bem até aí, gente? Assim, tá dando para acompanhar? Eu estou sendo claro ou tá difícil? Para mim tá ok. Legal, então. Então, vou continuar. Qualquer coisa, vocês sinalizem aí. Então, vejam. Dada essas considerações iniciais, a proposta do texto, né, que eu procurei desenvolver foi a de se pensar a natureza e a especificidade da educação física na escola, né, a partir de três grandes elementos, né, o que eu chamei de três níveis distintos e articulados de fundamentos, né, de fundamentação teórica, buscando-se pensar o que é e o que pode vir a ser essa educação física na escola, né? A dimensão filosófico-metodológica, a dimensão teórico-pedagógica e a dimensão da prática pedagógica, né? Então, três níveis distintos, porém articulados, né? Não é possível, em última instância, a gente falar de um destes elementos separadamente dos outros dois que compõem essa totalidade, né? A dimensão
filosófico-metodológica, a dimensão teórico-pedagógica e a dimensão da prática pedagógica, né? Na verdade, gente, isso aqui não é nada original meu, né? O próprio professor Saviani vai, em uma das suas obras, tem um livro dele intitulado Pedagogia no Brasil, História e Teoria, né? Acho que nesse livro, se não for a primeira vez, com certeza é uma das vezes em que o professor Demerval Saviani aponta, né, que necessariamente toda e qualquer teoria pedagógica deva conter esses 3 níveis articulados de fundamentação, né? Então, a ideia aqui foi de pensar a natureza e a especificidade da educação física, considerando-se esses 3 níveis de fundamentação teórica, né? E aí, tentando explicar um pouquinho o que são cada um desses níveis, né? O primeiro nível de fundamentação, né, o dos fundamentos filosófico-metodológicos, né, então, diz respeito às problemáticas gerais, né, de método e de lógica do conhecimento, né? Então, questões gerais relacionadas, né, às problemáticas do método, né? E o que é um método, né? É a relação, né, do sujeito com o objeto, né, do objeto que se quer, né, conhecer, né, e a lógica desse processo do conhecimento, né? Então, vejam que aqui nós temos necessariamente, né, uma relação estabelecida entre o sujeito e a própria realidade. Portanto, nós estamos tratando nesse nível de fundamentação, né, filosófico-metodológico, da dimensão ontológica e gnosiológica, né, do processo de ser das coisas na realidade, né, e da forma de se conhecer e explicar essa realidade, né? Então, trata-se aqui da questão do ser e do conhecer, ou seja, no nosso caso, no caso da educação física, trata-se da questão do que é a educação física e de como é possível conhecê-la, né? Essa é uma dimensão fundamental para tratarmos da própria questão do ensino da educação física na escola. Porque, vejam, eu vou ensinar a educação física na escola. Eu sou professor lá da educação básica, trabalho em alguma modalidade ou em alguma etapa do processo de escolarização, mas efetivamente vou, né, enfrentar a problemática de ensinar a educação física na escola. Para que eu realize essa atividade pedagógica, eu necessariamente preciso, né, aprender o que é a educação física e como é possível conhecê-la. Porque sem isso se torna impossível, né, se inviabiliza, né, a própria atividade pedagógica do ensino da educação física na escola.
né? Então, este nível de dimensão filosófico-metodológica, né, ela é uma condição necessária, né, para pensarmos as possibilidades do ensino da educação física na escola, né? Esse é um nível de dimensão, né, que, por tratar do problema ontognosiológico, né, necessariamente aponta para as relações entre, né, sujeito e objeto, indivíduos e sociedade, ser humano e gênero humano, entre aquilo que é do plano da realidade objetiva e aquilo que é do plano da idealidade subjetiva. Então, objetividade e subjetividade, entre realidade e pensamento, né? Essa é uma dimensão que não pode ser apagada, desconsiderada, né? Necessariamente, por ser a educação física uma atividade humana, ela envolve esse nível de relação que diz respeito à dimensão do sujeito com a realidade, né? Mas não de um sujeito sozinho, um sujeito em sociedade e, portanto, da relação do ser individual com o gênero humano, de maneira geral, né? Com as dimensões objetivas e subjetivas, né? Com a questão da problemática da realidade e do pensamento, né? Então, percebam que trata-se de algo, né, fundamental no que diz respeito à compreensão da própria educação física na escola. E qualquer abordagem de educação física precisa responder a essa dimensão, né? Vocês viram que no texto eu procurei tratar dessas três dimensões à luz da abordagem crítico-superadora. Mas é o convite que Cássia já fez menção aí, né, e que eu faço ao final do texto, né, que as outras abordagens, né, procurem desenvolver estas relações para que possamos verificar quais das abordagens de educação física ou quais das concepções de educação física, né, se colocam como aquelas com maiores níveis ou maiores graus de desenvolvimento teórico de explicação da realidade, ou seja, da educação física na escola, né? Porque nenhuma delas pode fugir a essa dimensão fundamental da condição do ser da educação física na realidade, né? A segunda dimensão, né, a dimensão da teoria pedagógica, diz respeito à dimensão, né, educacional e pedagógica. E trata da relação, portanto, né, dos condicionamentos sociais por meio dos quais a escola e a prática educativa é determinada, né, pelas circunstâncias objetivas da realidade, né? Portanto, esse nível ou essa dimensão, né, diz respeito
a problemática da relação escola e educação com a prática social ou com a sociedade, né? E os condicionamentos sociais, né, desta relação realidade, escola, prática social, prática educacional, processos sociais e processos educativos, né? Não nos é possível pensar a forma de ser da educação física na escola sem que reconheçamos as relações, né, deste nível de dimensão pedagógico e educacional, né, que faz com que aquilo que acontece na educação física, né, tenha uma forma de estabelecimento de relação com aquilo que se passa na própria relação escola-sociedade, né? Não é possível nós pensarmos a educação física na escola separada, fragmentada e apartada do conjunto das relações sociais advindas da própria relação escola-sociedade, prática educativa e prática social, né? A educação física, ela não é uma ilha em um deserto que ocorre fora dessas relações, né? E, portanto, sobretudo para uma concepção crítica de educação física e de educação, né, não só fundamental, é necessário, é vital reconhecermos estas relações, né? Vale lembrar, né, que o próprio professor Demerval Saviani, lá naquele primeiro livro, né, em que ele publica, em 1983, o Escola e Democracia, ali ele já trazia uma definição, né, sobre o que é uma concepção crítica de educação e o que é uma concepção não crítica de educação, né? E ele vai dizer que uma das questões centrais para se determinar o que é ou não uma concepção crítica, né, é a maneira como se reconhece e se apreende os condicionamentos ou os determinantes sociais da relação escola e sociedade, né? E isso vale também para uma concepção crítica de educação física. A necessidade de reconhecimento e a apreensão das determinações da relação educação física, escola e sociedade. Quando a gente fala assim de condicionamentos e determinações, não é uma via de mão única, tá, gente? De unilateralidade, né? Ou seja, de que exclusivamente a educação física e a escola sejam condicionadas por algo externo, tá? Isso é verdadeiro, mas também trata-se de pensar a maneira como a própria educação física e a escola também dialeticamente, né, levam determinações para as relações sociais mais amplas, tá? Ou seja, trata-se de pensar
nessa via de mão dupla, da maneira como o conjunto das relações sociais determinam a educação escolar e a educação física, mas, ao mesmo tempo, a maneira como é possível a educação física e a educação escolar também, né, influenciar e possibilitar condições de transformação, né, das relações sociais mais amplas. Tá? Essas relações deste nível de fundamentação teórica, né, da dimensão pedagógica, vejam, ela é fundamental, porque será ela que nos permite pensar, né, por exemplo, a maneira como um dado saber objetivo se converte em saber escolar. Né? E, portanto, né, nos permite pensar acerca do objeto da educação escolar, de maneira geral, que tem a ver com o conhecimento sistematizado e a maneira como esse conhecimento sistematizado se converte em saber escolar e, portanto, em conteúdos de ensino. E no nosso caso, no caso da educação física, trata-se de pensar do próprio objeto em questão de que trata a educação física na escola. Quando nós perguntamos qual é o objeto da educação física na escola, né, vejam, trata-se de reconhecer no conjunto da história da prática social humana, de que forma determinadas atividades humanas foram se desenvolvendo a ponto de, em um dado momento, ser possível que determinada objetivação humana se converta em objeto de ensino na educação escolar, no âmbito das aulas de educação física. Porque, vejam, se a gente for pensar no conjunto da história da humanidade, isso que nós conhecemos hoje como educação física na escola é muito mais recente do que determinadas práticas corporais que, em dados momentos históricos, a humanidade desenvolveu e objetivou na prática social humana. Né? Vou dar um exemplo muito simples, né? A gente está aí em meio aos Jogos Olímpicos, né? Nós tínhamos, né, na Antiguidade Clássica, né, a realização de determinadas práticas corporais, né, que são consideradas o berço, né, desta festividade esportiva, cultural que nós estamos hoje realizando em pleno mundo contemporâneo. Né? E a educação física na escola, como nós a conhecemos, né, tem a sua história muito mais recente. Né? Para a gente pensar
a educação física na escola, né, a gente tem que levar em consideração, né, o processo de desenvolvimento da educação escolarizada na sociedade moderna e a maneira como, né, ainda um tempo depois, se institui isso que nós conhecemos de educação física. Né? Mas vejam, aquilo que no interior dessa disciplina escolar chamada educação física nós realizamos e desenvolvemos, não está limitado a esse processo moderno, relativamente novo e recente, do que nós chamamos de educação física escolarizada. Então, há aí um conjunto de relações muito mais amplas, socialmente desenvolvidas e determinadas, que estabelecem o saber escolar da educação física hoje a partir de um saber objetivo que foi e vem sendo historicamente desenvolvido, né, conforme as condições objetivas de produção e reprodução da vida humana ao longo da história. Né? E isso determina uma série de questões, como, por exemplo, a problemática dos conteúdos de ensino da educação física na escola. Né? Se eu quero ensinar conteúdos de ensino relativos à atividade de dança, ou ao fenômeno dança, né? Não basta eu olhar para a história recente da dança, né? Eu tenho um mundo de possibilidades, né, a respeito desse fenômeno chamado dança, né, que acompanha, salvaguardada as suas características específicas, conforme o tempo histórico e as condições históricas da sua produção e da sua reprodução, mas que acompanha praticamente o desenvolvimento da humanidade como um todo. Né? Pensem nos rituais místicos ligados a questões, né, das atividades produtivas de trabalho e da relação místico-religiosa dos povos primitivos, por exemplo, né, que desenvolviam, se não a atividade de dança como nós conhecemos hoje, mas certamente desenvolviam ações humanas, ou se quiserem, né, ações corporais e humanas relacionadas a elementos que hoje fazem parte daquilo que nós conhecemos e chamamos como dança. Né? Então, essa dimensão pedagógica ela é fundamental, porque ela nos permite reconhecer esse conjunto de relações sociais que se estabelece entre educação, escola e educação física e a sociedade ou a prática social de maneira mais ampla. Né? Então, vejam, nós falamos da dimensão filosófica, que trata de elementos ou questões de ordem
ontognosiológica, então, uma dimensão filosófico-metodológica que trata da relação sujeito-objeto, realidade e pensamento, objetividade e subjetividade, formas de ser e formas de conhecer, e tratamos agora da dimensão pedagógica, né, que diz respeito às relações de determinação e condicionamento social que se dão em meio à escola, à educação escolar e à educação física com a sociedade ou com a prática social. E há ainda um último nível, né? Que é o nível da dimensão da prática educativa, né? Então, dimensão filosófico-metodológica, dimensão teórico-pedagógica e dimensão da prática educativa, que é um nível, este último, vinculado às particularidades, né, do ensino e da aprendizagem, ou, se quiserem, das especificidades da relação professor e aluno, né? E que, portanto, tem em seu âmbito os problemas afetos ao como se ensina, como se aprende, o que se ensina, para que se ensina, em quais condições se ensina, né? Portanto, é um nível de fundamentação teórica, né, que diz respeito à problemática mais relacionada ao campo da didática. Então, campo filosófico-metodológico, campo pedagógico e campo didático, né? Esse nível da prática educativa, da problemática da didática ou do ensino e da aprendizagem, né? Portanto, nos coloca questões essenciais como finalidades educativas, os fins a atingir, né? Problema da relação conteúdo e forma, então a ordenação, a sequenciação, a dosagem daquilo que se pretende ensinar e as formas de se ensinar esse determinado conteúdo, o problema específico do sujeito destinatário do ensino, como ele se desenvolve, como ele aprende, né? Quais as condições objetivas da realização dessa atividade pedagógica, como se dá o problema da relação lógica entre ensino e aprendizagem, dentre outros elementos, né? Então, essas três dimensões, né, elas são fundamentais para pensarmos aquilo que nós chamamos de natureza e especificidade da educação física na escola, né? Quando pensamos essas três dimensões no âmbito da abordagem crítico-superadora, né, e de sua relação com a teoria pedagógica denominada de pedagogia histórico-crítica e a sua fundamentação filosófico-metodológica
da tradição marxista, ou, se quiserem, do materialismo histórico dialético, né, é possível nós afirmarmos hoje, né, que essa concepção de ensino da educação física, ela já possui um fértil campo de desenvolvimento teórico prático. Né? Já há aí um acervo de desenvolvimento, né? Seja de uma dessas dimensões, a dimensão filosófico-metodológica, a dimensão pedagógica ou a dimensão da prática educativa, né? Cada uma delas com um enfoque particular, ou o conjunto dessas três dimensões na sua totalidade, né? Em que nós conseguimos encontrar fundamentação teórica para pensarmos a educação física na escola, né? Do ponto de vista da dimensão filosófico-metodológica, né, nós temos aí um conjunto de elaborações teóricas, né, que vem dando conta de explicar a maneira como, né, a, a, a totalidade das relações sociais em que a vida humana é produzida e reproduzida, gerou e gera, que esse é um processo permanente, então, gerou e gera as condições históricas, né, de objetivação das mais distintas atividades humanas que hoje nós conhecemos como jogo, como esporte, como dança, como luta, como ginástica, dentre outras, né? E, portanto, vejam, né, é impossível compreendermos estas atividades humanas se não vincularmos a forma de ser destas atividades ao longo da história da humanidade, portanto, como elas surgiram, como elas se desenvolveram e como elas efetivamente possuem uma existência objetiva na prática social humana, né? Então, a dimensão ontológica destas atividades humanas que compõem esse universo ou esse rol de objetivações que sinteticamente nós denominamos de cultura corporal. Conseguiram acompanhar? Isso que nós chamamos de cultura corporal é uma síntese de todo esse conjunto de objetivações humanas que foram e vêm sendo desenvolvidas na vida social a partir das atividades de jogo, esporte, dança, luta, ginástica. E se quisermos conhecer, então, a problemática do conhecimento, das formas de pensar e apreender subjetivamente esse conjunto de atividades e objetivações humanas, que do ponto de vista
do objeto da educação física, nós denominamos de cultura corporal, não tem outro jeito. Nós precisamos apreendê-las na sua dimensão ontológica, a forma de ser destas atividades. Né? Então, isso implica para nós, vejam, uma problemática que é a seguinte: nós não necessitamos ser dançarinos, ginastas, atletas, lutadores, até porque isso é uma impossibilidade, digamos assim, né? Mas vejam, nós, enquanto professores, necessitamos conhecer estas formas de atividade, estas formas de atividades humanas, para que possamos ensiná-las. E conhecer, o problema do conhecimento nos remete ao problema da realidade. Conhecer significa aprender a sua forma de ser. Então, para essa concepção de educação física, para essa abordagem de ensino da educação física, denominada de crítico-superadora, nós necessitamos aprender a forma de ser destas atividades. Uma vez que é impossível, né, fragmentarmos, criarmos uma ruptura entre realidade e pensamento para essa concepção ou abordagem da educação física. Ao mesmo tempo, vejam, isso coloca todo um outro conjunto de problemas, né, que inclusive diz respeito à dimensão pedagógica. Se a dimensão pedagógica tem a ver com a relação educação, escola, educação física e sociedade, a consideração das formas de ser destas objetivações humanas ao longo da prática social implica, vejam, né, a necessidade de aprendermos, né, como é possível tornar o conhecimento destas formas de ser da cultura corporal objeto de ensino a partir de conteúdos específicos. Né? Ou seja, realizar aquilo que o professor Saviani chamou de conversão do saber sistematizado em saber escolar. Né? Isso implica entender a especificidade destas atividades humanas, né, de jogo, esporte, dança, luta, ginástica, dentre outras, bem como o conjunto das suas determinações, né, econômicas, políticas, ideológicas, históricas, culturais, que nos permitam compreender o jogo, o esporte, a dança, a luta, a ginástica, dentre outros, nessa esfera de relações sociais. Né? Porque da mesma maneira que não dá para compreender a escola
ou a educação física como uma ilha separada, não dá para entender, né, o próprio conjunto das manifestações das atividades de jogo, esporte e dança separadamente, né, dos seus determinantes econômicos, políticos, ideológicos, históricos, culturais. Então vejam que há um mundo de coisas a considerarmos, né? Se nós queremos ensinar esporte na escola, para que um sujeito passe pelo processo de escolarização, desde a educação infantil até o ensino médio, considerando-se todas as especificidades e particularidades de cada uma dessas etapas. Vejam, o que nós queremos, em última instância, é que aquele sujeito saia do ensino médio, portanto, conclua o seu processo de escolarização básica, conhecendo o esporte nas suas mais diversas e distintas determinações. Que ele saiba praticar o esporte, então, portanto, que ele vivencie, que ele experimente, que ele pratique nas suas relações mais essenciais, né? Então, portanto, quais são as relações essenciais para que ele reproduza a estrutura de uma dada modalidade esportiva, né? Por exemplo, o futebol. Então, que ele saiba reproduzir ações para que, de fato, ele pratique o futebol, mas, dado os limites da escola, da educação escolar, trata-se de pensar quais são as relações essenciais da ação humana para que se reproduza o futebol, né? Uma vez que não é possível a reprodução de todas as possibilidades dessa realização humana, né? Por isso que é preciso diferenciar, né, a educação escolar das outras formas de experimentação das atividades da cultura corporal, né? Do ponto de vista do fazer, do experimentar, do vivenciar, é preciso que nós encontremos em cada uma destas atividades humanas as suas relações essenciais. Para que a escola não se torne, por exemplo, o que já se tornou um dia, né, uma escolinha de produção e reprodução da técnica esportiva. Né? Então, quais são as relações essenciais do futebol, que é imprescindível os sujeitos da escola conhecerem, vivenciarem, experimentarem para que possam reproduzir a estrutura da atividade futebol. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E no caso da dança? E no caso de uma outra modalidade esportiva? E no caso da luta? E no caso da ginástica? Percebe? Que isso é determinação de conteúdo de ensino e de forma de ensino, né?
Mas vejam, além destas relações essenciais da estrutura da atividade do futebol, do esporte, da dança, da luta, essa atividade ocorre em meio a um conjunto de relações sociais com determinações mais amplas, né? E nós queremos que esse nosso aluno, essa nossa aluna, saia da sua escolarização básica, não só sabendo reproduzir a estrutura da prática do futebol, mas saiba conhecer, entender e explicar a relação dessa estrutura com determinações sociais mais amplas. Portanto, que ele ou ela conheçam, entendam e expliquem questões relacionadas à história do futebol, do esporte ou destas outras atividades da cultura corporal, as determinações econômicas, políticas, ideológicas, né? Tudo isso implica a dimensão pedagógica, que, por sua vez, irá determinar e ser determinada, né, pela dimensão da prática pedagógica, né? A sua última dimensão. Uma vez que é necessário pensar por que se ensina isso que nós queremos ensinar, portanto, a finalidade educativa, né? O próprio reconhecimento desta relação da dimensão pedagógica e da dimensão filosófico-metodológica nos permitirá reconhecer o que ensinar e, portanto, os conteúdos de ensino, as formas de se ensinar, conforme as características do sujeito destinatário, né? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Estamos. Ah, tá. É que apareceu para mim aqui que a minha conexão está instável. Eu achei que eu tinha caído. Todo mundo desapareceu da câmera. Enfim, a dimensão da prática pedagógica, né, vai sendo determinada e vai determinando também, né, a dimensão pedagógica e a dimensão filosófico-metodológica, né? Para eu terminar, né, estas três dimensões, né, no âmbito da abordagem crítico-superadora, né, nos permitem, portanto, reconhecer a natureza e a especificidade da educação física na escola, né, que é a maneira como eu fecho o artigo, né, concebendo a natureza da educação física como sendo uma atividade humana, caracterizada como um trabalho não material, em que seu produto não se separa do ato de sua produção, e tendo-se, né, como sua especificidade a transmissão e assimilação do conhecimento que lhe é peculiar,
né? O conhecimento vinculado, né, ao conjunto dos elementos essenciais relativos a esse objeto que nós denominamos de cultura corporal, né? Realizando-se uma prática educativa que visa contribuir para o processo de humanização dos indivíduos singulares, né? Eu diria, pessoal, que não há nada de original nesse texto, né? Ele é uma síntese, né, de todo um conjunto de produções e publicações já feitas na nossa área da educação física e no campo da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. Enfim, acho que a gente pode, de repente, Cássia, abrir aí para questões, para um diálogo, uma vez que também já são 2h30, né? 2h. Falei demais, gente, desculpem. Olha, por mim você podia continuar falando, porque eu gosto de te ouvir, né? Mas, enfim, a gente primeiro quer te agradecer muito, né, por disponibilizar do seu tempo e vir aqui com todo carinho falar para o nosso grupo pequeno. Então, já fica com o nosso agradecimento. A gente tem uma questão da Karen que está no chat, eu vou ler ela para você e depois as pessoas podem falar também, acho que sem problema nenhum, né? A Karen perguntou: para se aproximar da natureza e especificidade da educação física escolar, pode ser pelos seguintes meios: objeto de estudo, fundamento metodológico, prática pedagógica e atitude científica? Essa foi a questão que ela colocou aqui no chat. Demilton, você abriu a câmera, você quer falar? Não. É que eu estava escutando, eu tiro a câmera só para poder não ficar tão lento aqui. Aí quando para, aí eu volto, porque às vezes perde um pouco da fala quando fica um pouco lento. Uhum. Mas acho que se alguém tivesse... Muito boa fala, muito boa. Uhum. Se alguém tivesse algum comentário ou uma outra pergunta, poderia fazer já, né? Para o Tiago se organizar para uma intervenção, já que o Tiago já tinha comunicado antes que ele tem, né, um compromisso logo na sequência. Então, a gente não pode estourar o nosso teto hoje. Alisson? Tenho uma questão, na verdade é só uma contribuição, né? Fica. Mas aí eu acho que o professor responde a pergunta da Karen, aí eu já vai logo num bloco, né? Não sei como é que... Não, a ideia era você já falar. Tá, então tá bom. Ouvindo, assim, o senhor falar, professor, obrigado aí Fazia tempo que não lia sobre isso, né? Fazer uma releitura, né, de tudo isso que você estava falando, né? Obrigado pela fala, né? Agradecer aí por estar junto conosco hoje. E, na verdade, assim, professor, eu tenho também lido um pouco sobre a teoria histórico-crítica, um pouco sobre a abordagem, né, a concepção também crítico-superadora. E aí, quando olho para dentro do chão da escola, né, a minha pergunta é sempre nesse sentido, né, assim, a produção em educação física, ela tem crescido a uma maneira tal em diversas áreas, né, inclusive na produção histórico-crítica. Mas aí, quando eu olho para a escola, eu percebo, assim, cada vez mais um distanciamento, né, daqueles professores que estão ali, do que a gente tem escrito, do que tem se produzido sobre as diferentes concepções no Brasil. Talvez a concepção superadora tenha sido uma das que mais tenha avançado na questão de produção e de intervenção a nível escolar. Mas a minha grande questão é sempre assim: será se de fato, né, os professores ali da escola têm conseguido alcançar, né, um pouco, pelo menos, dessas dimensões que o senhor coloca aí como dimensões filosófico-metodológica, né, educacional e pedagógica, né, e a própria questão da prática educativa, né? Me parece que cada vez mais tem se distanciado, né, esse saber produzido na universidade, pelos pesquisadores, seja a nível de pós-graduação, até um pouco durante a formação acadêmica, do ambiente escolar. Me parece que
a materialização da construção histórico-crítica e da própria produção da educação física em várias concepções, aqui no caso em particular da crítica superadora, né? Me parece que isso está se perdendo ao longo do tempo e está se criando um fosso, né, com o ambiente escolar. Eu gostaria de escutá-lo um pouco sobre isso, sim, as suas vivências em relação a essa questão, né, porque pelas leituras que eu tenho feito, pelo que eu tenho acompanhado, inclusive de egressos nossos, me parece que me parece que a educação física continua em crise, né, de identidade, de tentativa de sistematização desse conhecimento, né, de tentativa de aproximar esse conhecimento produzido na universidade do saber escolar, do chão da escola, né? Eu queria lhe escutar em relação... Seria mais uma questão, assim, de discutir, né? Não seria bem uma questão, né? É mais para a gente ampliar aí a discussão, né? Walter, você quer falar? Então aproveita. Eu estava tentando organizar aqui, mas está uma bagunça, porque à medida que o Thiago começa a falar, eu vou fazendo algumas setinhas e meio que me perdi aqui. Mas eu tenho alguns elementos básicos assim para trazer, né? E aí, pegando um gancho com a pergunta do Alisson, que eu acho que vai casar também com a minha finalidade aqui. Mas assim, na exposição, né, do professor Thiago, já agradecer também pela exposição, né? Ele trouxe, né, três elementos fundantes aí, né, que é a base filosófico-metodológica, teoria pedagógica e prática pedagógica, né? E aí, eu acho que entra muito no que o Alisson traz, e eu não quero responder, porque eu quero que o Thiago também fale sobre, né, essa dimensão filosófico-pedagógica que justamente vai nos questionar, né, como apreender o que é educação física e como é possível apreendê-la. Né? Aprender o que é educação física e como é possível apreendê-la, que são a sua fala, né, que você traz, está relacionado com essa dimensão filosófico-metodológica, né? E é justamente essa relação que a abordagem crítico-superadora vai trazer, né, quando ela se pauta, né, no seu desenvolvimento a partir da pedagogia histórico-crítica, e a pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani vai ter uma base filosófico-metodológica a partir, né, da teoria social, deixa eu ver o que eu notei aqui, a teoria social do Marx, né, a elaboração da teoria social do Marx. Então, a gente percebe aí os nexos e relações a partir desse princípio para chegar na abordagem crítica superadora, né? E aí é mais um comentário que eu queria fazer. E aí, quando a pedagogia histórico-crítica, não, a abordagem crítico-superadora vem tratar a metodologia do conhecimento dentro da escola, eu fiz alguns questionamentos aqui específicos da minha atuação hoje, né, apesar de estar formado em licenciatura, né, eu atuo na área da saúde. Então, desde 2019, na minha formação, eu entrei na residência e até hoje estou atuando na área da saúde. Então, como que eu trago, né, os elementos da abordagem crítico-superadora para dentro da saúde coletiva, entendendo que a saúde hoje, né, tem muito esses elementos desenvolvimentistas, higienistas, né, e como que eu posso trazer algumas dimensões. Eu já tenho isso porque estudo a pedagogia histórico-crítica e a abordagem crítico-superadora nesse grupo, mas eu queria que o senhor também extrapolasse um pouco, né, já que a sua fala também foi voltada para a educação, né, acho que a tese da classe traz elementos para pensar a saúde, mas eu queria que o senhor também extrapolasse um pouco esses elementos para a área da saúde, né, pensando também. E aí, por finalzinho, né, eu queria que o senhor respondesse que tipo de educação... E aí tem uma relação com a pergunta do Alisson, quando ele fala que a educação física está em crise, né, que tipo de educação física temos nesse modelo de reprodução da vida humana? Né, já visto que o senhor trouxe elementos aí para a gente pensar também, e você parte de uma concepção crítica da educação física. Né, e eu acho que isso é interessante, porque existem algumas concepções críticas, mas você parte, né, de uma concepção crítica. Então, justamente pensando, né, que o coletivo de autores também ele vai colocar, né, esses elementos do modelo de reprodução da vida, né, capitalista, que trazem, né, a partir dessa crise também que o Alisson coloca, mais interesses, né, de classe. Eu acho que é isso, assim, eu não sei se você conseguiu compreender o meu raciocínio, mas foi algo que eu
que eu trouxe assim para reflexão, enquanto questionamentos e comentários. Mais uma vez, obrigado, Tiago. Já te acompanhei um pouco do teu trabalho, assim, é muito importante para a gente avançar dentro da educação física. É isso. Tiago, pode começar outra palestra, então. Contigo. Obrigado, gente. Primeiro, essa chamativa de senhor aí, vocês podem abolir do vocabulário de vocês, tá? Deixa eu começar, então, com a questão da Karen, que ela colocou no chat ali, né? Eu diria que sim, Karen. É um pouco essa síntese, né, que eu tentei trazer aqui para o diálogo com vocês, né? Você coloca, né, para se aproximar da natureza e especificidade da educação física escolar. Pode ser pelos meios, objeto de estudo, fundamento metodológico, prática pedagógica, atitude científica. Todos esses elementos que você elenca aqui, de uma certa forma, eles têm relação com essas três dimensões, né? De fundamentação teórica que eu trago no texto e que eu tentei sintetizar na discussão aqui com vocês, né? Quando você fala em objeto de estudo, né, pensar o objeto de estudo, necessariamente é preciso considerar a dimensão da fundamentação filosófico-metodológica, da dimensão pedagógica e da própria dimensão da prática, né? Da dimensão teórico-pedagógica e da dimensão da prática pedagógica, né? Quando você fala em fundamento metodológico, né? A questão do método, ela necessariamente tem uma vinculação com a fundamentação filosófico-metodológica, mas, como eu disse, são três dimensões que não se separam, né? Então, o problema metodológico, né, ele transcende a dimensão filosófica, né, e adentra para o conjunto da discussão da teoria pedagógica e da própria prática pedagógica, né? Então, quer dizer, eu diria o seguinte, Karen, para se aproximar da natureza e especificidade da educação física na escola, é necessário considerarmos de maneira conjunta e articulada esses três níveis de dimensão de fundamentação da prática pedagógica, do fazer em educação física na escola, né? E até por isso, o convite um tanto quanto, digamos, provocativo para as outras abordagens da educação física, porque eu diria assim que não há nas outras abordagens da educação física um grau de desenvolvimento destas três dimensões articuladas como há na abordagem crítico-superadora. Umas mais, outras menos, mas eu diria que há uma distinção e uma diferença da abordagem crítico-superadora para as demais abordagens do nosso campo, né? O que me leva a pensar que o grau de elaboração teórica da abordagem crítico-superadora encontra-se hoje num patamar de desenvolvimento que supera as demais abordagens de ensino da educação física, né? Mas isso não é suficiente, é verdade. E aí a pergunta do
do Alisson, né? Porque, em partes, a reflexão do Walter, né? Porque como o Marx tem uma frase na crítica da filosofia do direito do Hegel, na introdução, né, que ele diz o seguinte: não basta que o pensamento tenda à realidade, é necessário que a realidade também tenda ao pensamento, né? Então, ele tá abordando aí a relação teoria e prática, né? Quando ele vai dizer lá na introdução da crítica da filosofia do direito do Hegel sobre as armas da crítica e a crítica das armas, né? Quer dizer, a relação entre teoria e prática no que diz respeito ao processo de conhecimento e intervenção na realidade social. É claro que não basta o desenvolvimento teórico da abordagem crítico-superadora, é necessário, né, que esse conhecimento, para usar uma expressão do próprio Marx nesse texto, né, penetre nas massas, né, ou seja, que ela penetre no interior da educação física escolar, também para que nós possamos ter uma efetiva transformação da realidade, né? E aí, no caso, a transformação da realidade é a transformação do se fazer pedagógico com a educação física na escola e assim por diante, né? Mas eu diria o seguinte, Alisson, eu vejo com muito otimismo, sabe? Nos últimos tempos, um processo, mesmo que ainda não num nível, no patamar que gostaríamos, né? Mas um processo de efetiva, né, realização da atividade pedagógica em educação física a partir de determinados fundamentos, como no caso em específico da abordagem crítico-superadora, como eu disse no início, né, da fala, é claro que nós estamos tratando de uma concepção contra-hegemônica, né? Então, do ponto de vista da relação teoria e prática, uma concepção contra-hegemônica significa que ela não detém a hegemonia dessas relações. E, portanto, não é nenhuma surpresa verificarmos que, do ponto de vista da prática efetiva, né, ela não tem um domínio ou um acúmulo, né, de se fazer presente, né, tal qual gostaríamos ou queríamos que ela assim se fizesse, né? Mas eu vejo com muito bons olhos algumas alternativas que têm surgido no horizonte, né? Como eu disse, seja ainda de forma muito tímida, digamos, na maneira como ela se faz presente em diretrizes ou orientações didático-pedagógicas, curriculares de certos municípios, né? Ou até mesmo de redes estaduais, com todas as suas contradições que se fazem ali presentes, né? Ou até mesmo em experiências mais pontuais, em determinadas escolas, em determinadas unidades escolares, né? Em
em determinados lugares espalhados, né, por aí afora, no nosso país, né? Agora, é claro que é fundamental, né, nós buscarmos o avanço dessas experiências, né, à luz desta perspectiva, né, num movimento mais orgânico, mais articulado, em que nós tenhamos, de fato, a possibilidade de desenvolvê-las, atrelando-se o processo de formação de professores, que isso é fundamental, né? E por isso vejo com bons olhos as experiências dos PIBIDs, dos mais diversos PIBIDs, que têm ocorrido, né? Cursos de extensão, né? Programas de formação de professores envolvendo universidades e secretarias municipais ou estaduais de ensino, né? Por exemplo, nós tivemos, né, nos últimos anos, a experiência da construção e implementação de propostas curriculares, por exemplo, nos municípios de Bauru e Presidente Prudente, no interior de São Paulo, à luz da pedagogia histórico-crítica e, no que diz respeito ao ensino da educação física, a abordagem crítico-superadora, né? Foram processos, assim, riquíssimos. Eu tive a oportunidade de participar dos dois processos, né? A maneira como esses processos ocorreram, e a forma de desenvolvimento da formação de professores em serviço, foram experiências fantásticas, né, e que nós estamos tendo essa implementação, né? Aqui na Bahia, Itabuna, já há 4 anos, passa por um processo de implementação de um novo currículo à luz da pedagogia histórico-crítica, né? E no que diz respeito ao ensino da educação física, a abordagem crítico-superadora, né? Nós estamos agora em agosto, a partir da segunda quinzena de agosto, nós começaremos um trabalho de 2 anos e meio de formação de professores em serviço do município de Bom Jesus da Lapa, com a pedagogia histórico-crítica e, no caso da educação física, a abordagem crítico-superadora, né? Município de Estância, em Sergipe, está caminhando por um processo de reformulação curricular com a pedagogia histórico-crítica e, no caso da educação física. Então, são, assim, experiências pontuais de redes que estão acontecendo, para a gente não citar os já conhecidos, né, o estado do Paraná, né, há um tempo atrás, né, o município de João Pessoa, na Paraíba, a rede estadual de Pernambuco, né? Então, falando em redes, e para não citar também se não grandioso, mas um reconhecido número de experiências mais pontuais, não no formato de rede, mas de cursos de extensão, de grupos de estudos, né? Como até mesmo de vocês aí, envolvendo a participação de professores da educação básica, os PIBIDs. Então, eu vejo, assim, mesmo numa contra-maré, eu sou muito otimista, sabe? Assim, no sentido de tentar verificar possibilidades e alternativas para o avanço da implementação prática do desenvolvimento teórico que nós temos tido, tá?
Mas é claro que há ainda todo um chão, né, a percorrer, há todo um caminho ainda a ser construído, porque os desafios ainda são imensos, né, o trabalho ainda é grandioso, né? E a pergunta do Walter, assim, agradeço as reflexões. Veja, eu não sou estudioso da educação física na saúde coletiva. Eu poderia fechar meu microfone aqui e deixar a Cássia responder, porque ela tem muito mais propriedade do que eu para responder essa sua questão, né? Mas eu penso o seguinte, de maneira bem breve, assim, né? Primeiro, acho que essa fundamentação teórica da pedagogia histórico-crítica, abordagem crítico-superadora, em que pese nós estejamos num diálogo efetivo com a educação escolar, eu acho que ela nos permite, sim, pensar possibilidades que estão para além da escola, né? A educação escolar tem uma especificidade, o que diz respeito à sua finalidade educativa, né, com particularidades que não estão presentes na educação não escolar. Então, a escola tem um papel específico, mas, pela própria concepção filosófica e teórico-metodológica, nós sabemos que a escola, já disse isso, né, não é uma ilha apartada da sociedade, né? Então, eu acho que aquela consideração do Marx, do ponto de vista metodológico, que a forma mais desenvolvida explica e permite pensar as formas menos desenvolvidas, se é verdade que, do ponto de vista educacional, a educação escolar é hoje, na sociedade moderna, em virtude das condições sócio-históricas, que colocou a escola nesse patamar, a educação escolar é a forma de educação mais desenvolvida, e aí é preciso entender esse mais desenvolvido, não é que é o melhor e os outros são menos, né? São piores. O mais desenvolvido é o grau de complexidade das relações, né? Esse referencial teórico que dialoga essencialmente com a forma mais desenvolvida de formação humana, traz elementos riquíssimos para pensarmos outras formas de formação humana, como é o caso da saúde, da educação física na saúde coletiva, né? E com elementos fundamentais, como, por exemplo, a impossibilidade de pensarmos a saúde desconectada de um conjunto de relações sociais mais amplas que, inclusive, determinam, né, o próprio, não só debate, mas a forma de ser da saúde humana nesta sociedade que nós vivemos, né? Então, eu acho que há aí uma riquíssima possibilidade de desenvolvimento, né? Para você que trabalha com isso, e não sei se acho que deve estar estudando sobre isso, né? Tem aí um universo de mediações e relações que pode desenvolver, né? Então, eu me limitaria a te responder, não sei se com satisfação ou insatisfação, mas esta reflexão, né? Enfim.
quer se despedir, Tiago? Porque, assim, você já falou um pouquinho para cada um, né? Eu acho que com satisfação, você respondeu com satisfação. E aí a gente te agradece mais uma vez, mas a gente poderia encaminhar para o final, né? Dado o horário, inclusive que você tem outro compromisso agora, né? Aham. É agradecer vocês pelo convite, Cássia e demais, né? Pela receptividade, né? Os elogios, que às vezes fico até me perguntando se, né? Merece sim. Às vezes é muito mais generosidade de vocês do que, de fato, aquilo que a gente tem, de fato, tentado fazer, contribuir, né, apresentar contribuições para a nossa área, mas, sem sombra de dúvidas, não é um trabalho individual, né, é todo um esforço de uma construção coletiva com companheiros, companheiras, camaradas valorosos da educação física e também da educação em geral, as relações que eu tenho estabelecido nos últimos anos com pessoas tão importantes, em especial para mim, do ponto de vista da minha formação, tem me permitido, né, desenvolver algumas análises, alguns trabalhos, e fico muito honrado e agradecido pelo convite de estar podendo conhecer vocês, conhecer um pouquinho do trabalho que vocês têm feito aí na Unifap, e me colocar à disposição de todos vocês, sempre que possível, prontamente atendendo aos convites, às convocatórias, e quem sabe aí futuramente, em breve, um encontro presencial, né, Cássia? Presencial, sem dúvida. É isso aí, Denilton. Espera também, a gente agradece muito. E eu agradeço Obrigado. Também pela participação aí, pela professora Cássia, pelo convite, pela fala, viu, Thiago? Excelente diálogo hoje. Muito obrigado. E em breve, no nosso evento, a gente vai convidar ele, viu, Cássia? Tá na lista, tá na lista. E já que o Tiago já se disponibilizou a atender convites e convocações, né? A gente já pega a deixa. Mas, Tiago, é sempre muito bom mesmo te ouvir, né? Esse seu jeito bem paciente de falar e que dá tempo da gente pensar, inclusive, no que você está falando, né? É sempre muito bom isso, muito importante para a nossa própria formação. Então, a gente encerra a nossa tarde de hoje, né, felizes, na verdade, né, com essa participação do Tiago. E, meninos, nada de chamar Tiago de senhor, né, eu também estava achando estranho, mas tudo bem. Então, a gente encerra agradecendo de novo, Tiago, daqui a pouco eu mando a tua certificação, né, apesar de que a gente não tem mais Lattes por enquanto, né? E ainda bem que eu copiei as informações iniciais do seu Lattes logo depois que você aceitou o convite. E aí eu esqueci de falar uma coisa, porque sim, são poucas informações a respeito de Tiago, né? São só algumas de formação e atuação, mas Tiago não se resume àquela descrição, né? Tem várias outras atividades que Tiago desenvolve, enfim, remador canoísta, né, Tiago? De repente, quando vir para cá, a gente já pode jogar ele no Rio Amazonas para fazer algumas coisas, né? Enfim. Vai ser incrível. Estou brincando, não estou ameaçando, não. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Algumas pessoas faltaram mesmo, né? Outras tiveram que sair mais cedo, porque a gente já bagunçou com toda a nossa agenda. Mas é isso. A gente te agradece muito e agradece também por você se colocar à disposição para outras contribuições, né? Então, é isso. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Se cuidem aí. Tchau. Verdade. Se cuidem todos. Fez printzinho, né, Walter? Depois a gente manda, Tiago. Tá joia. Mandei no teu PV no WhatsApp, tá, Cássia? Olha, eu interrompi a gravação. Ah, tá.